So guys, agora nós iremos descobrir a importância das equações exatas no que diz respeito ao método, a algum método de solução. Vou colocar aqui, vou colocar uma equação diferencial na forma diferencial. M de x mais n de y igual a zero. Pronto, tem uma equação diferencial. Lembrando que m e n estamos considerando como sendo funções que dependem de x e de y, ok? E vamos supor, vou até colocar isso aqui mais assim. Nós vamos supor que essa equação é exata. Vou colocar. Então faça assim, escreva assim. Suponha que a equação diferencial, eu vou colocar ela na outra linha, vou colocar na mesma linha mesmo. Suponha que a equação diferencial seja exata, né? Exato. Pronto. Está torto, está todo desalinhado aqui. Então, vamos ignorar essa parte. Vamos continuar. Seja exata. Pronto. E aí, o que tem ela ser exata? Então a gente sabe que existe uma função diferenciável, duas variáveis, né? Então existe f diferenciável. Não vou especificar o domínio aqui da função, já fica subentendido que é um subconjunto do R2, como a gente já comentou. Diferenciável tal que a diferencial da f seja o m de x mais o n de y, certo? Pois bem, aqui a gente vai utilizar, fazer uns truquezinhos. Vamos definir uma função φ de x. Aliás, antes de definir, vamos considerar uma solução para essa equação diferencial, seja y igual a φ de x, uma solução para a equação diferencial acima. Vou colocar assim acima, que aí já se refere a essa equação diferencial. Pronto. Seja y igual a φ de x, uma solução com a equação. Eu não quero botar muito ponto, então vou colocar aqui, ó, se y igual a φ de x é uma solução para a equação diferencial, então defina uma φ de x como sendo o seguinte, como sendo f de x. A nossa função, ela tem duas variáveis, variável x e variável y. Se y for uma solução, aqui eu vou colocar y de x, tá, guys? Y igual a y de x como sendo uma solução. Então, se y for uma solução, a gente pode pegar a curva f de x, y de x, que nada mais é do que a nossa função f restrita nos pontos que correspondem nos pontos sobre as curvas integrais. Esse ponto aqui onde a f está aplicando é um x, e o y aqui é justamente a solução da nossa equação diferencial, ou seja, é em cima das curvas integrais. Porque um ponto, quando você tem uma curva integral, um ponto é o que? É um x, e aqui é o y de x, onde y é a solução da nossa equação diferencial. Então estou restringindo o gráfico de f às curvas integrais. Para quem não
não estudou funções de mais de uma variável, quando se estuda essas funções de duas variáveis chegando na reta, o gráfico, de modo geral, é uma superfície. Posso abrir aqui o GeoGebra para mostrar para vocês. Esse GeoGebra aqui ele não vai satisfazer, então eu vou colocar aqui, trocar de calculadora 3D. Vamos colocar uma função. Eu vou colocar uma função de duas variáveis para vocês verem. Vou colocar uma clássica, que é a x² mais y². Duas variáveis. Aqui é para ser z, tá, guys? Aqui, perdão, aqui é para ser outra z, pronto. Duas variáveis. Função z depende de x e de y. Ok? Veja o gráfico. Então, o gráfico da nossa função é uma superfície. Ele, esse formato aí a gente chama de elipsoide. Paraboloide. Por que paraboloide? Perceba que quando você olha nessa perspectiva, o entorno aqui é uma parábola. E esse gráfico, na verdade, ele é uma parábola rotacionada em torno do eixo z. Esse aqui é o eixo z. Aqui embaixo ficam os eixos x e y. Então aqui nós temos o paraboloide, que é uma superfície. A gente volta para lá. Tem uma coisa interessante, que se a gente cortar esse paraboloide aqui na horizontal, ele vai formar o que? Vários círculos. A gente chama isso de curvas integrais, mas isso já foge um pouco. Então, só para ter uma ideia. E quando a gente aplica f aqui, em pontos do y, que depende do x, através da solução da equação diferencial, você está restringindo a tua função a esse tipo de curvas, que, como nós já sabemos, são as curvas integrais da nossa equação. Aí, dessa forma, φ é uma função de uma variável. Ela é isso aqui, na verdade, é uma composição de duas funções, mas não vou entrar nesses detalhes. Então, φ é uma função de duas variáveis. Aí eu posso derivar φ. φ, claro, não é uma variável, posso dar a linha, porque é uma variável. Daí, guys, aqui por ser composta, a gente vai utilizar regra da cadeia para funções de mais de uma variável. Então, eu vou passar aqui a ideia para vocês dessa regra da cadeia. Então, é basicamente assim. Como a composta aqui é de f com essa função interna, você primeiro tem que derivar f em relação a cada uma das suas respectivas variáveis. Deriva f em relação a x e multiplica pela derivada do primeiro em relação a x, que é 1. Então não vou colocar mais. Agora derivo f em relação a y e multiplico pela derivada desse segundo termo em relação a x também. Aqui é x também, que dá dy dx. Por que em relação a x? Porque nós estamos derivando todo isso aqui em relação à variável x, que eu quero derivar φ, a φ depende do x. Então tudo em relação a x, pela regra da cadeia, fica assim. Vocês vão estranhar a regra da cadeia por causa desse mais, mas é uma regra da cadeia para funções de mais de uma variável, funciona um pouquinho diferente. Ok? Então a gente vai continuar aqui. O que a gente vai fazer? Bom, tem um detalhe que é o seguinte. Deixa eu fazer algo aqui interessante. Olha, veja bem. Se a gente voltar para a nossa equação diferencial, aqui, eu vou colocar ela aqui, ó. Mais da equação diferencial dada, temos o seguinte. A nossa equação é m dx mais n dy igual a 0. Só que o m é a derivada da f em relação a x, eu vou colocar assim por simplificação. E o n é a derivada da f em relação a y. Por quê? Porque nossa equação é exata. O diferencial da f é isso aqui. Então, por ser exato, esse m é a derivada da f. Mn são as derivadas parciais da f em relação a x em relação a y. Daqui você transforma, volta para uma equação sem ser na forma diferencial, e você vai ter
fx mais fy dy dx igual a zero. Voltando, então é como se dividisse, entre aspas, por dx. Então o dx some daqui, o dx aparece aqui embaixo. Não é divisão, tá, guys? Já comentamos sobre isso. A gente fala assim por questões didáticas, porque as propriedades são muito semelhantes. Mas, se a gente olhar com carinho, a gente vai ver que isso aqui é exatamente isso aqui. Aqui é a derivada parcial de f em relação a x, aqui também, só está escrito de outra maneira. E aqui do y, aqui do y. Então, a gente vai comparar essas equações. Aqui eu vou chamar de equação 1 e aqui eu vou chamar de equação 2. Aí que a gente fala, colocar aqui, comparando 1 e 2, obtemos. O que nós obtemos por comparação? Comparando 1 e 2, a gente conclui o seguinte. A filinha de x é isso é igual a isso aqui e que é igual a zero. Então, obtemos filinha de x igual a zero. Pronto. Ou seja, a nossa filinha, a derivada dessa nossa função φ, ela é zero. Acontece que nós temos uma continuidade da nossa função φ. Ou melhor, quando uma função tem derivada nula sobre um intervalo, eu esqueci de mencionar, tá, guys? Temos que acrescentar uma hipótese aqui. Nós vamos admitir a nossa função f, ela é bem aqui. Como y igual a y de x é uma solução, a gente sabe que soluções são definidas em intervalos. Então, isso aqui está definido em intervalo. Então, essa φ de x, por depender aqui do y de x, já fica subentendida está sobre um intervalo. Funções com derivadas nulas em um intervalo, elas são o quê? Funções constantes. Função que tem derivada nula sobre um intervalo é função constante. Isso aí é um resultado lá, às vezes vê no cálculo 1, às vezes vê no cálculo 2. Às vezes, dependendo de como for conduzido, o professor acaba ocultando esse resultado. Mas normalmente se vê lá no início de integral, um pouco antes de integral, na hora que vai introduzir o conceito de primitivos, você costuma ver esse resultado. Então, funções com derivadas nulas sobre um intervalo, elas são o quê? Constantes. Ou seja, nós obtemos derivadas filinha igual a zero sobre um intervalo i. E tem detalhes que eu estou ocultando aqui, guys, porque, por exemplo, esse x, ele percorre o domínio da f, por causa dessa parte aqui, então ele percorre a abscissa do domínio da f. Então, claro, que esse intervalo aqui vai ter que estar dentro da parte x do domínio da função, então algumas coisas ficam subentendidas. Mas, como a derivada é zero sobre o intervalo i, temos derivada zero sobre o intervalo i, o que nós concluímos? Deixa eu ver como é que eu vou escrever. Comparando 1 e 2, obtemos filinha de igual a zero sobre o intervalo i. E daí, concluímos. Sempre leia o que você está escrevendo, leia o começo da frase, para saber como você vai escrever, para poder escrever as coisas com sentido. E daí, concluímos que φ é constante. φ de x é constante. Essa é a conclusão. Só que φ de x vou colocar aqui, ó, ou φ de x é a f de x, y de x. Constante. Se eu ocultar o x aqui da variável, posso considerando y dependendo de x, eu posso ocultar e eu tenho f de x de xy igual a constante. Vou colocar até aqui. Vou colocar um ponto e eu escrevo assim, ó. Isto é, f de xy igual a constante. Vamos interpretar esse resultado. Eu vou já escrever, eu continuo a escrita aqui. Mas como o vídeo está longo, está com quantos minutos? 15 minutos, está longo.
Não vou quebrar o pensamento, então não vou interromper o vídeo, vai ser um pouco mais longo que o habitual. Guys, veja o que a gente conclui. E isso que é algo importante. A nossa solução, ao supor que existe solução, nós concluímos que f de x y que a nossa solução obedece a essa equação f de x y igual a constante. Então, veja bem, ao supor que y igual a f de x era uma solução, nós concluímos que ela obedece essa equação f de xy igual a uma constante. E acontece que a recíproca também é válida. Se você supor f de xy igual a constante, você pode calcular o diferencial. Calcula o diferencial. Você pega isso aqui, lugares onde a f de xy é igual a constante. Você calcula as derivadas parciais da f, nessa parte onde satisfaz essa condição, e as derivadas parciais vão ser zero, porque você vai derivar aqui e vai derivar aqui, a derivada aqui é zero. Ou seja, se o y, ao admitir que o y era uma solução da nossa equação, nós concluímos que ele satisfaz essa equação. E ao admitir e ao considerar funções nesse formato satisfaz essa equação, você conclui que o y é uma solução. Qual é a moral da história? A moral da história é que f de xy define uma solução implícita. Vou já explicar direito o que é uma solução implícita, que é um acento, tá? Define uma solução implícita para a equação diferencial m dx mais n dy igual a zero. O que é uma solução implícita de uma equação diferencial? É uma solução da equação, claro, pelo nome ser equação, mas que não está sendo dada explicitamente. E esses termos explícitos são os mesmos termos lá do cálculo 1 que você tem. Ou seja, a solução explícita é aquela solução y igual a alguma coisa. Você vai ter o valor do y explicitamente. A solução implícita, você não tem o valor do y explicitamente, com clareza. Você sabe que ele é dado por alguma equação. Isso aqui é uma equação algébrica, que, convenhamos, é mais simples, por mais que ela tenha dificuldades, acaba sendo mais simples de compreender em determinados casos, muitos casos, do que uma equação diferencial. Então, você pega teu problema, que é uma equação diferencial, e leva para uma equação algébrica. Veja, o y que satisfaz essa equação algébrica, como vimos, é um y que é a solução da nossa equação diferencial. Ou seja, quando a gente for buscar por soluções de uma equação diferencial exata, você busca onde? Nessa equação aqui, algébrica. Pega, essa equação é exata, pega a tua f, cadê tua f? Cadê a f? Tá aqui. Pega a tua f e tá aqui, ó. A equação é exata? Vem aqui f. Tá aqui, escreva isso aqui, f de x igual a constante. Isso aqui vai definir implicitamente uma equação, uma solução para a nossa equação. E de novo, por que vai definir implicitamente? Porque o y que satisfaz essa equação algébrica é a solução e ele não está sendo dado explicitamente, uma vez que ele está sendo dado em formato de equação. Quando você tem uma função dada em formato de uma equação algébrica, você diz que a função está sendo dada implicitamente. Para efeito de exemplo, a gente pode pegar essa aqui, ó. Cadê a nosso exemplo? Esse exemplo aqui. Tá. Onde? Tá aqui. Essa equação diferencial, a gente viu que ela é exata. Se vocês lembrarem, ela é exata. Essa aqui é a nossa função. Então, aqui a gente consegue definir diretamente a solução da nossa equação. Eu sei que nessa aqui, eu vou fazer um rabisco aqui ao lado. A solução dessa equação será dada pelo quê? Pela equação x² mais y² igual a constante. Peguei a minha função, que é essa aqui. Deixa eu usar o outro lápis. O lápis aqui que é invisível, flutuante. Peguei essa solução, essa função, desculpa, daqui.
igualei a uma constante. Então, a minha solução y é dada por essa equação algébrica. Se a gente quiser dar ela explicitamente, basta isolar o y aqui. A gente consegue isolar o y como sendo mais ou menos raiz de c menos x quadrado. Está aqui a solução explícita. Temos duas famílias para soluções explícitas. A família com mais e a família com o menos. Duas famílias. Mas aqui, nesse caso, se for para efeito de curvas integrais, é mais simples ver por aqui. Porque se você reconhecer essa equação, saberá que essa é a equação de uma circunferência de raio raiz quadrada de c. Então, eu já sei que as curvas integrais serão circunferências da nossa equação. Por quê? Porque a solução implícita está sendo dada por uma equação de circunferência. Então, a própria solução implícita, às vezes, nos diz até mais de como são as curvas integrais. Olhando para cá, precisa de uma certa experiência. Tudo bem, que é bem pouquinha, mas precisa de uma certa experiência para perceber que isso aqui, na verdade, é uma circunferência. Agora, olhando para cá, qualquer um que já viu que é uma equação de uma circunferência, percebe diretamente. Opa, as curvas integrais são circunferência. Então, a questão das equações serem exatas, ela nos dá direto a solução. Ou seja, tecnicamente, ou pelo menos teoricamente, seria muito simples. É simples determinar a solução de uma equação exata. É direto, é uma linha. Você tem a tua função, sabe que ela é exata, pronto. A equação, essa aqui é a solução. É implícito? É. Se pedir explicitamente, a gente tenta isolar o y. Ressaltando que, dependendo do comportamento da equação algébrica, nem sempre é simples e às vezes até impossível determinar uma solução explícita. Se a tua equação, por exemplo, algébrica ou solução implícita for dada por essa equação, y² x mais deixa eu colocar aqui, ó, seno y igual a 0, igual a constante. Pronto, aqui, salvo engano, peço desculpa se eu estiver enganado, é impossível ter uma solução explícita para y. E quando você não tem uma solução explícita, você pode, caso queira valores aproximados, dá para obter por métodos numéricos. Não é o foco da nossa disciplina, os métodos numéricos, mas dá para obter. Então, essa é a grande importância da equação ser exata. Então, como podemos ver, se a equação é exata, a gente já sabe a solução diretamente, uma linha. Mas tem uns questionamentos aí, e aí eu vou deixar para o próximo vídeo, porque esse aqui já bateu o recorde. Já ultrapassamos os 20 minutos, ok? Thanks.